De fato, de memória, eu não lembro a primeira vez que eu me interessei por ciências. Mas me interessava muito o campo, me interessava os minerais, me interessava entender como é que a Terra estava lá, por que o planeta era do jeito que era. E eu acho que por isso, muito cedo, eu me interessei por geologia. E aí, com mais ou menos 14 anos, eu entrei no curso técnico de geologia, então muito cedo eu comecei a estudar minerais e ver como é que as rochas se formaram e tudo mais. E acho que daí que aparece o meu interesse por ciências. Eu fiz a escola técnica, depois eu fiz a graduação em geologia, né? Entre os dois eu trabalhei um ano numa mina, eu tinha 17 anos, trabalhei numa mina na Bahia como uma espécie de técnico de mineração e geologia. E nessa experiência que eu tive, ela me mostrou que talvez aquele ambiente de empresa não fosse o melhor lugar, eu não me adaptei muito bem, e eu queria realmente ir para a universidade. Então, quando eu fui para a universidade, eu me senti realmente no lugar que eu gostava daquele ambiente de troca de ideias, de discussão, e é um ambiente que realmente eu me senti muito bem. E isso foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, eu terminei a faculdade lá, em Natal, e logo em seguida eu vim para São Paulo para fazer o doutorado aqui. Então, eu fiz doutorado diretamente saindo da graduação aqui no IAG, aqui na USP. Meu interesse no doutorado era entender como é que se forma, como é que evolui a camada mais superior da Terra, que a gente chama de crosta. Então isso para mim era um assunto que eu achava interessante. Eu gostava de estudar, eu estudei os granitos de uma região lá do Rio Grande do Norte, como é que eles se formaram, qual é o impacto disso, qual é a implicação dessa formação para a evolução da crosta. E aí depois eu passei a me interessar por outras coisas. E aí eu comecei a me interessar, por exemplo, em como é que certos períodos da Terra a gente tinha mudanças muito importantes no paleoambiente, na biologia, em processos profundos e como tudo isso se relacionava. E aí, a partir daí, a minha carreira foi toda calcada em entender certos períodos-chave da história da Terra, em que você tem mudanças biológicas importantes, mudanças nos ciclos biogeoquímicos importantes, mudanças na tectônica importantes. E aí o que eu tenho feito nos últimos 20 anos é isso, estudar esses períodos críticos em que as coisas mudam. E por que elas mudam, e quais são os efeitos de feedback entre vida, ambiente, clima, ao longo da história da Terra. Por ser tá numa fronteira interdisciplinar, eu preciso usar várias ferramentas diferentes. Então, por exemplo, a minha formação básica é em paleomagnetismo. Então, eu estudo o magnetismo das rochas para reconstruir a paleogeografia da Terra. Então, o meu input principal é definir qual é a posição de cada continente nessa paleoterra, que é uma geografia diferente da que é hoje. E aí, a partir desses dados, a partir dessa compreensão de como era a paleogeografia, eu começo a inserir outros elementos nessa equação. Então, eu começo a tentar estudar a partir de dados químicos, como é que era o metabolismo dos organismos nessa época, o que é que prevalecia, qual era o estado redox dos oceanos, qual era a composição da atmosfera nessa época. E tudo isso a gente vai tentando integrar num modelo de Terra antigo. É assim que a gente estuda. Então, eu preciso de um pouco de geofísica, um pouco de geoquímica e um pouco de biologia para entender esse processo. Você trabalha numa escala temporal de que ordem? Assim, séculos, milênios, milhões? Milhões. A gente trabalha em escala de milhões, mas tem um detalhe nesse aspecto. É que a evolução biológica ela acontece numa escala de tempo muito menor do que a evolução geológica. E mesmo mudanças importantes na química dos oceanos e da atmosfera. Então, o que a gente tem que casar são essas informações que vêm de registros muito fragmentados, que a gente está trabalhando com a Terra muito antiga, mas registros muito fragmentados que evoluem em escalas de tempo diferentes. E esse é o grande desafio, é tentar fazer conversar biólogos, paleontólogos, que são os geólogos biólogos, geólogos e geofísicos e geoquímicos. Colocar todo esse pessoal junto e tentar extrair alguma informação útil dessa química. E de certa forma, o que a gente experimentou nesses períodos de crise, né, são grandes mudanças como a da última glaciação, até maiores, né?
Então, o que me interessa é saber qual é o impacto dessas mudanças paleoambientais que a gente vê no registro na evolução da vida. É isso que me interessa, esse é meu assunto mais importante. Então, boa parte do que a gente faz é coleta de campo direto dos afloramentos. A gente chama de afloramento toda rocha que aparece nua na superfície. Então, a gente vai lá, a gente leva umas furadeiras e coleta a amostra com essas furadeiras adaptadas, mede a orientação dessas amostras e traz para o laboratório para medir o magnetismo, né? Parte das amostras a gente manda para análise química em laboratórios. A gente pode imaginar que esses furos que a gente vai fazer para coletar a amostra são máquinas do tempo. Então o que a gente vai fazer? Coleta a amostra, desde a superfície até uma profundidade bastante grande. Com isso a gente está indo cada vez mais fundo no tempo. E o que a gente vai coletar, esse testemunho, a gente chama de rocha, ele permite analisar para diferentes pontos no tempo, tanto a composição química quanto o registro biológico. Então a gente vai tentar traçar isso no tempo. E a gente vai fazer isso em vários lugares do mundo, pensando que se houver um diacronismo entre esses processos, a gente veria esse diacronismo analisando lugares diferentes. E esse projeto tem equipes do mundo inteiro? Tem equipes do mundo inteiro. A gente é um projeto, uma parte dele, a parte brasileira, uma parte da África é financiada pela FAPESP, a parte chinesa é financiada essencialmente pelo governo chinês, mas existe um guarda-chuva internacional que é governado por um corpo de pesquisadores envolvendo a gente no Brasil, envolvendo um grupo na Inglaterra, um grupo nos Estados Unidos, um grupo na Alemanha e um grupo na China. Então esses são os pesquisadores que coordenam a proposta. Nesse momento agora eu coordeno um projeto temático da FAPESP e nesse projeto temático a gente tenta entender como é que surgem os metazoários e principalmente como é que a gente passa de um mundo que é essencialmente de vida microscópica bacteriana para um mundo em que você tem formas complexas e vida macroscópica. Isso acontece numa transição chamada Ediacarano-Cambriano, ou mais precisamente numa transição chave da história da Terra, que a gente chama de Proterozoico e Fanerozoico. Então, o Proterozoico é vida invisível e o Fanerozoico é vida visível. Essa transição tem causado um certo espanto e tem sido motivo de inquietação para cientistas desde Darwin. Quanto tempo? 540 milhões de anos. Então o Darwin a explosão do Cambriano, exatamente. Então a explosão do Cambriano, a gente está vendo, tem artigos saiu no mês passado mostrando que é um processo não tão explosivo assim. Aparentemente é um processo gradativo. E ele tem efeitos de feedback no meio ambiente que são muito importantes. Então é bem possível que a oxigenação da atmosfera para essa atmosfera que a gente conhece hoje tenha acontecido ali, nesse período. E pode estar associada a efeitos de mudanças na biologia. Então os organismos aumentam de tamanho, eles passam a exportar matéria orgânica mais rápido para o fundo dos oceanos, com isso eles não consomem oxigênio, esse oxigênio que sobra vai para a atmosfera e vai aumentando a quantidade de oxigênio atmosférico que a gente tem. Isso é uma das hipóteses possíveis. Então o nosso objetivo no projeto é, a gente vai coletar amostras no oeste do Brasil, no sul da África, no sul da China. Essas amostras elas vão depois ser analisadas em escala centimétrica, milimétrica, procurando os fósseis, ou seja, as evidências de vida, procurando dados geoquímicos e também dados sedimentológicos, ou seja, qual é o ambiente sedimentar, em que lugar da plataforma carbonática do litoral aquela rocha estava, para a gente tentar entender e reconstruir o paleoambiente daquela época e ver como é que esses organismos estavam distribuídos, como é que eles interagiam com esse meio ambiente e quais são as relações temporais entre os organismos e o ambiente geoquímico desse mar antigo. Então, essencialmente... Os continentes já estavam separados?
Sim, eles estavam numa configuração bem diferente da atual. A gente estava, nessa época, a gente estava com uma configuração com um continente que a gente chama de Gondwana. Então a gente tinha um Gondwana já formado, a gente é antes do Pangeia, antes do supercontinente Pangeia. Mas a gente está caminhando de um supercontinente que a gente chama de Rodinia para o Pangeia. A gente está no meio do caminho entre um e outro. Na verdade, se a gente analisa o clima da agora e o clima do passado próximo, a gente vai ver que quase todo mundo discute os efeitos das mudanças climáticas sobre a vida, né? Mas se a gente pensa numa escala de tempo muito maior, de bilhões de anos, a vida teve um efeito extremamente importante sobre o clima. Então, por exemplo, o surgimento da fotossíntese foi o que permitiu os primeiros pulsos de oxigenação na atmosfera e que possibilitou o surgimento, em última medida, da gente, né, dos metazoários como nós. As variações metabólicas que a gente vai vendo, as inovações biológicas que a gente vê ao longo da história da Terra, todas elas têm um impacto significativo no meio ambiente. Então, obviamente que você tem que ter condições geológicas para que haja vida, mas a existência de vida tem um impacto geológico muito, muito forte. E são essas coisas que me interessam, na verdade. Eu acho que tem várias razões pelas quais a ciência é importante. A primeira, fundamental, é que a ciência é importante para que a gente se conheça, para que a gente saiba por que a gente está aqui, para onde a gente vai e de onde a gente vem. Então, você está no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. De certa forma, aqui a gente estuda a origem de tudo. Então, esse eu acho que é uma coisa fundamental da ciência, é responder à curiosidade da humanidade. O segundo aspecto que eu acho importante é que a ciência pode ser usada para melhorar e contribuir para aprimorar a vida das pessoas. Isso é algo que a gente tem adquirido como sociedade e é verdadeiro, e a gente vê isso no nosso dia a dia. A gente usa celular com o GPS, a gente usa da tecnologia que em boa medida veio da ciência básica. E eu acho que um outro aspecto que é fundamental é que a ciência pode também ser pode impulsionar a economia. Então ela pode ser um elemento importante de desenvolvimento econômico. A gente tem pelo menos esses três aspectos que fazem com que é importante que a gente apoie a ciência o tempo inteiro. A gente precisa que o país precisa dos cientistas, e eu acredito nisso piamente, e eu acredito nisso e formar a gente com a consciência e com a capacidade de questionar e desenvolver coisas novas. Eu acho que isso é algo que inspira a gente a continuar aqui fazendo o que a gente faz. Todas as pessoas que contribuíram para a minha formação, para mim, são ídolos, de certa forma, porque eles me passaram um pedacinho deles. Então, tem algumas pessoas na área da gente que são impressionantes, e quando elas escrevem alguma coisa, você tem curiosidade de ler. Então, e tem gente que eu conheci também que eu acho que são brilhantes. Então, tem um sujeito que foi meu orientador de pós-doc, é um sujeito muito, muito interessante, agora já está aposentado, que é o Jean-Luc Bouchez, que era lá de Toulouse. Tem um colega de Harvard que também está aposentado, você vê que a idade vai... que era brilhante, se chama Paul Hoffman, que também que foi responsável por várias coisas, várias ideias muito interessantes. Tem um colega da Caltech, que se chama Joe Kirschvink, que é um sujeito muito, muito criativo, muito, muito interessante. Esse ainda não aposentou, mas está a caminho. Eu acho que essas pessoas, quando elas escrevem alguma coisa, você tem curiosidade de ler e saber o que é que... Eu não sei se tem um segredo. Eu acho que a primeira coisa é que ele se mantenha curioso, que ele tenha consciência de que nem tudo está descoberto, que tem muita coisa para ser feita, para ser descoberta, e que ele questione sempre. Que ele sempre coloque em dúvida as coisas que ele enxerga e o que ele lê e o que ele vê.